Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Começando mais uma mensagem de esperança. Hoje eu estou no ambiente externo, então se vocês ouvirem sons aí de passarinhos ou de repente som de carros passando, aqui a gente está aproveitando aqui um momento de almoço, um momento de descanso para poder gravar essa mensagem num ambiente um pouco mais tranquilo, um momento para reflexão mesmo, né? Então esse é o momento de nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, né? E eu queria meditar num texto que está em Lucas, capítulo 24. É um texto muito conhecido, talvez eu não leia o texto todo, é do versículo 13 até o 35, porque o texto é grande, mas é um texto bem conhecido, né? Que fala sobre os discípulos a caminho de Emaús. Eu vou ler um pouco aqui, de repente se eu precisar parar, mas enfim, vamos tentar ler aqui. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E ele os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e os reconheceram, e ele desapareceu no meio deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, aos quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como eles foram conhecidos no partir do pão. Bom, irmãos, que é a história dos dois discípulos, né, a caminho de Emaús. Tem um nome aqui, né, falando que o nome é Cleopas, né, ou Clopas, em algumas traduções. Não se sabe se eram dois homens ou era um homem e uma mulher, porém, lá em João 19:25, faz a menção a uma mulher chamada Maria, que era a esposa de Clopas, que pode ser esse mesmo Cleopas, que eram da turma que seguia Jesus. Enfim, se era um casal, se eram dois homens ou era um homem e uma mulher, não sabemos ao certo, mas eram coisa que nós sabemos que eram dois discípulos, duas pessoas que andavam com Jesus e que estavam tristes, né? O fato que eles deixaram de seguir o grupo de discípulos de Jesus naquele domingo e resolveram ir para Emaús, né? Numa caminhada aí aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Para quem faz caminhada, né? Podemos deduzir que aí seria uma caminhada em ritmo mediano de aproximadamente 2 horas, mais ou menos, né? Emaús
significa fonte de águas quentes, né? Em Jerusalém, de onde eles tinham saído, significa lugar de paz, ou alicerce de paz. O fato é que aqueles 2 seguidores de Jesus haviam decidido saírem do lugar de paz, que era Jerusalém, onde tinham tido uma experiência de andar com Jesus e conhecer pessoalmente quem era a fonte de água viva, e decidiram ir em busca de outras fontes, porque eles vão para Emaús, fontes de águas quentes, então eles saem do caminho de paz e decidem ir em busca de outras fontes, né? Porém, os últimos acontecimentos ainda estavam frescos na memória deles, e certamente estavam um pouco frustrados com toda aquela situação. Se você acompanhar lá nos versículos que nós lemos, né, no versículo 14, vemos que estava muito claro ainda na mente deles toda a situação, e no versículo 21 vemos que eles estavam frustrados com a situação, porque eles esperavam que Jesus fosse um político que viesse resolver toda a situação ali de Israel, né? Isso se assemelha muito, irmãos, com algumas condutas que tomamos em nosso dia a dia. Nós conhecemos Jesus, nós andamos com Ele, nós vemos os seus feitos, admiramos a sua coragem, porém lembramos também de muitas coisas que Ele viveu e de seu sofrimento, mas quando olhamos para tudo que nós passamos, nossas dificuldades, algumas frustrações, né, parece que esperamos por algo mais, por algo diferente, por uma solução. Então nós vemos mesmo Jesus, né? Mesmo que nós conheçamos a Jesus, mesmo nós conhecendo Jesus, nós acabamos nos direcionando de acordo com essas frustrações, com algumas decepções, para caminhos diferentes, para caminhos afastados, né? Onde buscamos um certo conforto, né? Nós queremos ir em busca de águas quentes, em outras fontes, nós vamos em busca de outras fontes, e isso acaba sendo um perigo, né? Se nós olharmos aqui todo o texto aqui, nós vemos que o próprio Jesus se aproxima deles nesse caminho, né? Jesus, ele toma uma atitude interessante com o ato de se aproximar desses seguidores. Isso revela, irmãos, que a atitude que nos aproxima de Deus é que o próprio Deus se aproxima de nós, né? Você já reparou nisso? Às vezes dizemos que nós vamos até Jesus, né? Mas na verdade é Ele que vem até nós, né? A pregação do Evangelho, a Bíblia foi deixada para nós, ou seja, Deus enviou todas as coisas para que nós possamos conhecê-lo, né? Deus se aproxima de nós, e é nós, na verdade, quem nos afastamos dele. Deus nos afasta de nós que nos afastamos de Deus, nós que nos afastamos de Jesus. Jesus, ele se aproxima desses seguidores e começa um diálogo com eles. E nós vemos algo bem interessante aqui. No versículo 16 fala que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, né, de o reconhecer. E quando eu estava lendo isso, irmãos, inclusive eu estou lendo aqui também, né? Estou com óculos escuros, mas eu estou lendo aqui algumas coisas para poder passar para os irmãos, né? Enquanto a gente lê isso, né, Deus começa a ministrar no nosso coração, porque eu fico pensando por que dos olhos dos discípulos de Jesus não permitiu que eles reconhecessem a presença de Jesus. E ao analisar, Deus começou a ministrar no meu coração que Jesus não é superficial, né? Jesus gosta de relacionar com sinceridade, né? Com honestidade, com verdade. Mesmo sendo conhecedor de todas as coisas, Jesus, ele quer ouvir o nosso coração, ele quer ouvir o que se passa conosco, né? Ele quer nos conhecer, ele nos conhece, mas ele quer conhecer os nossos anseios, ele quer ouvir de nós aquilo que se passa no nosso coração, né? Aquilo que se passa na nossa mente. Embora pareça um ponto contraditório, mas expressar o que se passa em nosso coração é uma expressão de adoração, né? Pois adoramos a Ele através dos nossos relacionamentos. Se relacionar é conversar, é abrir o coração, é expor para Jesus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo, né? Os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas frustrações, né? Aí eu pergunto para os irmãos, né? Como você tem se sentido? Como está o seu coração? Como está a sua vida nesse momento? Existem algumas coisas que te entristecem, que te deixam frustrado, que tira a sua paz? Você já se aproximou de Jesus para conversar com Ele? Você já foi até Ele para poder falar, Senhor, eu quero me expressar diante do Senhor? Na verdade, Ele se aproxima de você.
nesse momento, através dessa mensagem, para que você possa ser lembrado de que Ele está aí do seu lado. Basta você abrir a sua boca, basta você falar com Ele, né? Já expressou seus medos para Ele? Já expressou a sua preocupação? Tem algo que te preocupa? Você pode se expressar diante de Jesus. Ele está aí do seu lado para te ouvir, Ele está caminhando com você. Ele prometeu que não te abandonaria, Ele estaria caminhando com você. Ele se aproxima de você nesse momento, no momento dessa mensagem, né? Como nós já dissemos, Jesus, Ele não se afasta de nós, pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro. É nós que nos afastamos deles. Nós é que olhamos para as circunstâncias e optamos em sair de perto do lugar da paz, né? E nós acabamos indo em busca de outros caminhos, em busca de outras fontes. E esse afastamento acaba nos tornando até incrédulos e críticos de algumas ações que cercam aqueles que tiveram uma experiência genuína com Jesus. Se você for ver lá no versículo 23 e 24, meio que os dois ali estavam meio que criticando. Olha, eles foram até o sepulcro, não encontraram nada, falaram que não encontraram nada, né? Ou seja, com eles não acontece nada, mas os discípulos foram lá e não viram. Mas por quê? Como assim, né? Ainda assim, Jesus insiste em nos acompanhar, irmãos, em se aproximar de nós. E quando começamos a dar ouvido à sua voz, nosso coração começa a arder, né? Pois Ele começa a falar conosco por meio da sua palavra, né? Lá no versículo 25 e 27, vemos que o coração deles começaram a entender a palavra. E no final, mostra que o coração deles começaram ardia enquanto Jesus expressava a sua palavra. Quando nós damos ouvidos às palavras de Jesus, nosso coração começa a arder. Nós queremos mais, nós queremos estar mais perto. A palavra começa a fazer sentido em nossa vida. E começamos a nos permitir essa experiência verdadeira e genuína com Jesus. Não estamos mais vendo as experiências das outras pessoas. Nós passamos a vivenciar a nossa experiência com Cristo. Então nós começamos a convidar Jesus a entrar na nossa casa, né? Nós começamos a entregar a Ele o privilégio de ser o anfitrião. Pois quem partia o pão era o anfitrião da casa. Ele convidava, trazia seu convidado e partia o pão. Uma forma de demonstrar respeito para quem estava chegando, né? Demonstrar serviço. Mas aqui nós vemos que os dois entregou esse privilégio de partir o pão ao convidado, a Jesus, né? Ou seja, eles entregaram tudo aquilo para aquele na qual eles estavam ouvindo as palavras. Ou seja, eles se permitiram ouvir da palavra, se permitiram fazer com que Jesus tivesse a oportunidade de expressar aquilo que eles precisavam ouvir, de fato, através da palavra, que era a palavra de Jesus, e simplesmente entregar. Olha, você tem o privilégio de partir o pão, tem o privilégio de sentar-se à mesa conosco, né? Ou seja, eles fizeram com que essa experiência fizesse com que eles tivessem a oportunidade de poder compartilhar com Jesus do pão e receber a palavra do pão da vida, né? E aqui fala que ao partir o pão, no momento em que eles perceberam que o pão foi partido, ali eles viram, os olhos deles se abriram, né? Os olhos se abrem e eles reconhecem quem é Jesus. Eles reconhecem quem é realmente aquele que estava partindo o pão, que era o próprio Cristo. E Jesus, ele desaparece no meio deles e eles olham um para o outro e falam assim: não ardia o nosso coração enquanto nós ouvíamos o que ele nos falava das Escrituras no meio do caminho, né? Ou seja, essa presença faz o nosso coração arder, né? Nós queremos conhecer mais, queremos nos aprofundar mais nesse relacionamento. E isso faz com que verdadeiramente nós possamos nos converter, né? Converter? Como assim se converter? Eu já sou convertido. Não, eles estavam no caminho e aí eles tiveram que converter para poder voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, eles mudaram o foco, eles mudaram a direção, né? Eles foram novamente em busca do local de paz, né? Eles retornam para Jerusalém, retornam ao lugar de paz. Aqui eles têm um propósito. E Jesus, ele deseja que todos estivessem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fala assim: eu quero que todos estejam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, meu irmão, se as frustrações, se o desânimo, se as tristezas têm tirado você do foco, volte para Jerusalém, volte para o foco. Você pode ter certeza de que Jesus, ele está do seu lado.
É só você dar ouvido àquilo que Ele fala, né? Abra o seu coração para ouvir as mensagens que o Senhor Jesus está trazendo ao seu coração. Inclusive essa mensagem agora, né? Que eu creio que é Jesus direcionando para você, que de repente está pensando em sair do foco, que de repente está pensando em sair da direção correta, né? Está indo em busca de outras fontes, está indo em busca de outros lugares. Volte para Jerusalém, volte para Jesus, volte para a comunhão com os irmãos, tá bom? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor Jesus, em nome de Cristo, nós colocamos nesse momento a vida dos nossos irmãos que estão acompanhando essa mensagem, que ela possa penetrar aos corações, ó Deus, que cada frustração, cada desânimo, cada tristeza que de repente meu irmão estiver passando, ele possa compartilhar contigo, porque o Senhor está sempre do lado dele para poder ouvir essa oração. E que o Senhor, ó Pai, possa ministrar o coração, ó Pai, deles, de forma assim como o Senhor ministrou esses seus discípulos que estavam saindo do foco, mas que o Senhor permitiu com que eles voltassem para o foco verdadeiro. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Espírito Santo venha ministrar esses corações, venha trazer as verdades de quem realmente eles são, que eles são preciosos, e que ao retornar para o objetivo correto, para Jerusalém, para o lugar de paz, eles possam experimentar da presença do Espírito Santo derramada sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, entrega esses momentos e agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tá uma tarde linda, né? Um sol maravilhoso, né? Árvores aqui atrás. É legal esse cenário, né? E é de verdade, tá, irmãos? Ó, é de verdade, né? De brincadeira não. Não é aqueles fundo, né? Verde não, tá bom? É um fundo verde diferente, né? Que Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem para mais uma mensagem de esperança e um feliz ano novo para todos vocês. Abraço.